Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Cricius Jogos Academy. E nesta aula nós estaremos terminando de ver sobre estruturas de repetição, mais especificamente sobre o while e do while. E antes de prosseguirmos, eu gostaria de pedir para que você deixasse o seu gostei nesse vídeo e compartilhasse ele com os seus amigos. Mas antes de prosseguirmos, gostaria de pedir para que você deixasse o seu gostei nesse vídeo e o compartilhasse com os seus amigos. Além, é claro, de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações caso você não seja um inscrito nosso ainda, tá? Então, vamos lá. O que é uma estrutura de repetição? Denominamos laço ou um loop uma estrutura de repetição. As estruturas de repetição executam a repetição de um conjunto de instruções enquanto determinada condição é verdadeira. Basicamente, enquanto determinada condição for atendida, o loop é executado, ou não for atendida, né? Depende da condição. E nessa aula nós estaremos vendo sobre o do e o while, tá? O que é o while? O while é uma instrução usada quando não sabemos quantas vezes um determinado bloco de instruções precisa ser repetido. Com ele, a execução das instruções vai continuar até que uma condição seja verdadeira. Então, traduzindo isso para a parte prática, o que nós temos? A estrutura do while ela é bem simples e é bem similar a tudo que a gente viu até aqui. Basicamente, a gente chama o while e coloca um valor condicional entre os parênteses, tá? Dentro dos colchetes, a gente coloca as instruções que serão atendidas, tá? Que serão executadas enquanto o valor da condicional seja verdadeiro. Então, por exemplo, se a gente tiver uma variável chamada moedas que tenha um valor de 100, a gente pode executar um while para a gente somar o valor dessas moedas até que chegue em um valor x. Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa variável chamada moedas que recebe o valor 100. Então, moedas tem o valor de 100. Aqui no while, a gente está checando, tá? While moedas menor que 100, moedas acrescenta, tá? Soma 50. O while, se a gente traduzir ao pé da letra para o português, significa enquanto, tá? Acho que fica até mais fácil da gente entender traduzindo. Então, basicamente a gente está dizendo o seguinte: enquanto moedas for menor do que 1000, moedas somará 50. Ok? Então, pense comigo, moedas vale 100, obviamente menor do que 1000. Enquanto 100 for menor do que 1000, ele executará essa linha para a gente. O while será executado várias e várias vezes até que moeda seja, né, maior do que 1000. E assim ele sai desse loop do while, tá? Então é assim que funciona o while, bem simples de entender. Além disso, a gente tem o do while, tá? A diferença do while para o do while é que o do ele vai executar, depois ele vai checar a condição. Então, a gente tem o do, se a gente traduzir o do ao pé da letra para o português, significaria fazer, né? Então, se a gente traduzir esse bloco, ficaria basicamente fazer as instruções enquanto a condição for atendida. Tá? Então ele vai executar as instruções enquanto essa condição for atendida. Perceba que é basicamente meio que um inverso do while. O while ele só executa se a condição for atendida. Aqui não. Aqui ele executa primeiro enquanto a condição é atendida. Tá? Aqui na prática, já ainda utilizando o mesmo exemplo das moedas, o que a gente tem? A gente tem uma variável inteira, moedas, né, que recebe 100, a mesma que eu mostrei no exemplo passado, e ela vai adicionar 50 a cada vez que esse do while for executado. Tá? A diferença aqui nesse bloco é o seguinte: ele vai executar essa adição de 50, tá, nas moedas, enquanto moeda for menor do que 100. Poderia ser 1000 aqui também, poderia ser 2000, 10.000, não importa. A diferença é que ele executa esse trecho enquanto isso aqui é verdadeiro. Lá no while, ele só vai executar esse trecho se isso aqui for verdadeiro. Aqui, meio que é o inverso. Ele vai executar enquanto, né, moedas for menor do que 100. Ok, agora partindo para uma parte prática, né, vamos praticar isso aqui. Eu estou com um script que eu criei para essa aula aberto aqui no Visual Studio.
tá? E aqui a gente vai criar o while e o do while para a gente ver na prática, tá? Eu gostaria de deixar uma informação muito clara aqui. Tenha bastante cuidado com o uso do while e do while. Por quê? Porque se você colocar uma condição que jamais possa ser atendida, o seu compilador, ou no caso a Unity, né, vai crashar, vai travar, seu computador vai travar. Então, por exemplo, se a gente criar um while, tá? Um while infinito. Então, como a gente viu, a gente chama while, abre e fecha parênteses e abre e fecha colchetes. Então, se a gente colocar um while aqui que sempre vai ser verdadeiro e nunca vai trocar esse valor, você vai entrar num loop infinito e seu computador vai travar, tá? Então, por exemplo, se a gente criar aqui, só para finalidades de exemplo, tá? Não execute isso aqui. Se a gente criar um bool, um valor booleano que é verdadeiro ou falso, né? Ele só pode ser true ou false. Se a gente criar um valor booleano, tá? Chamado de, a gente pode te dar um nome aqui, de dead, tá? Está morto, né? E a gente passar o valor de true para ele, certo? E aqui dentro a gente passa o is dead, ok? E aqui dentro a gente passa qualquer coisa. Vamos colocar um debug log teste, por exemplo, tá? Nem vou salvar. O que acontece? Se a gente executasse isso aqui, tá? A gente entraria num loop infinito. Por quê? Porque o isDead aqui nesse caso ele sempre será true. Se a gente não colocar nenhuma linha de instrução que torne o isDead false, né? Por exemplo, se a gente colocar isso aqui, ok. Mas se a gente não colocar nada que troque o valor do isDead, esse while será executado para sempre e o seu computador irá travar, inevitavelmente. Tá? Então só tome esse cuidado aí de sempre colocar um valor que possa ser atendido por um determinado tempo, né? Por uma determinada quantidade de vezes. Então vamos apagar isso aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode testar. Então vamos colocar aqui, criar uma variável local inteira, tá? Que a gente vai chamar de moedas, certo? Moedas, a gente vai passar o valor de 100. E aqui a gente pode fazer um checkup. Enquanto moedas for menor do que 1000, certo? Debug.log. Sua quantidade de moedas é espaço mais, para a gente concatenar aqui com o valor da variável moedas, certo? E exibir o valor dela. Sua quantidade de moeda é e o valor das moedas, tá? Aí a gente pode colocar antes do debug moedas mais igual a 100, tá? Então, todas as vezes que o while for executado, o valor da moeda será acrescido de 100 e a gente vai debugar a quantidade de moedas, que é basicamente o valor da variável. Antes de testarmos, vamos inverter essas moedas aqui para baixo, tá? Esse acréscimo, esse incremento aqui às moedas, tá? Porque se a gente deixar ele por cima, ele vai somar para ele vai primeiro somar para depois debugar. E a gente não quer isso, a gente quer que ele debuga para depois somar. Então ele vai mostrar o valor original e depois ele soma. O valor original e depois ele soma. Tendo feito isso, a gente pode somar, podemos vir a Unity. Vou colocar aqui nesse GameObject o script que a gente criou agora e vamos testar. Vamos lá. E olha só o nosso resultado, né? Sua quantidade de moedas é 100, 200, 300 até chegar em 900. Ah, Mendes, por que ele para em 900? Porque a partir do momento que ele chega em 1000, 1000 não é menor do que 1000, né? 1000 é igual a 1000. Se eu colocasse o sinal de igual aqui, tá? Aí ele debugaria o 1000 também. Mas como eu deixei só menor do que 1000, ele não vai debugar o valor de 1000, tá? Então, beleza, funcionou o nosso while. Se eu quisesse agora fazer aqui um do while, tá? O que a gente pode fazer? Do, certo? Ele executa enquanto isso aqui é atendido. Então, o que ele vai executar enquanto aquilo ali é atendido? Ele vai debugar para a gente pode até copiar aqui. Ele vai debugar para a gente isso aqui
e vai somar isso aqui enquanto isso aqui for atendido. Tá? Eu vou comentar, tá? Para a gente executar só um bloco de do while. Beleza, e vamos executar esse bloco ali de baixo. Vamos lá. Olha só, percebam que nós tivemos exatamente o mesmo resultado, tá? Ah, Wênis, e quando que eu tenho que usar um e quando que eu tenho que usar outro? Vai depender da sua programação, tá? Em certos momentos, pode ser que seja necessário você executar primeiro para depois checar a condição. Já vai ter outros momentos que você primeiro vai ter que checar a condição para depois executar. A diferença dos dois é essa, tá? Esse aqui, deixa eu tirar aqui o comentário. Esse aqui, ele vai checar a condição e depois executar com base na condição. Já esse do, ele vai executar e depois ele vai checar a condição. Tá bom? Então, é isso. E é assim que funciona o nosso while e do while. Espero que você tenha gostado dessa aula. Estamos cada vez mais aprofundando aí na introdução de programação de jogos, hein? Tá ficando cada vez mais legal. Então é isso. Te aguardo na próxima aula.